Existe um momento no processo em que tudo parece igual. Você faz o que precisa ser feito, mas nada parece mudar. Nenhum sinal claro, nenhum resultado visível, nenhuma evidência de progresso. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a questionar tudo. Começam a duvidar do caminho, duvidar das decisões, duvidar de até de si mesmas. Porque quando o esforço não gera recompensa imediata, a mente começa a criar dúvidas. Será que isso realmente está funcionando? Será que vale a pena continuar? Será que estou perdendo meu tempo? São questionamentos que surgem. E sem perceber, muitas pessoas interrompem o próprio processo, não porque não estavam avançando, mas porque ainda não conseguiram ver o que já está sendo construído. O que muitos não percebem é que existe uma fase silenciosa de transformação. Uma fase onde as mudanças ainda não aparecem externamente, mas estão acontecendo já internamente. E muitas vezes estamos mais próximos de romper padrões antigos, mais próximos de viver um novo nível de clareza, mais próximo de desenvolver estabilidade, mais próximos de alcançar aquilo que desejamos, justamente quando sentimos que nada está acontecendo. Se você parar agora, pode interromper algo que já está sendo formado ou começou a ser formado. Talvez uma nova mentalidade, uma nova estrutura, uma nova forma de viver, mesmo que ainda não seja visível, porque nem todo progresso é imediato, mas quase todo progresso, quando ele é verdadeiro, começa no invisível. Existe um detalhe muito interessante em Êxodo 29, que descreve um processo de consagração que não acontecia em um único momento. Não era algo imediato, não era algo baseado apenas em emoção. Era um processo que precisava ser repetido continuamente por vários dias. Cada etapa fazia parte de uma construção progressiva. Não havia pressa, não havia atalhos, não havia resultados instantâneos, mas havia um padrão, um processo estruturado, repetitivo e consistente. E, do ponto de vista humano, cada dia poderia parecer igual ao anterior. Os mesmos passos, as mesmas ações, a mesma dedicação, sem grandes sinais visíveis de mudança imediata. Mas algo estava acontecendo. Mesmo quando não havia evidências externas claras, algo estava sendo formado internamente. Êxodo 29 mostra que transformação verdadeira não acontece apenas em momentos extraordinários. Ela acontece principalmente em processos consistentes. Processos que muitas vezes parecem simples, mas que constroem fundamentos profundos. Isso revela um princípio essencial. Constância cria algo que intensidade sozinha não consegue criar. Porque intensidade pode até gerar um começo forte, mas é a constância que sustenta o crescimento. Muitas pessoas desejam mudança rápida, mas evitam processos repetitivos. Querem resultados visíveis, mas rejeitam a disciplina silenciosa. E sem perceber, acabam interrompendo exatamente o processo que poderia levá-las a um novo nível de clareza, um novo nível de estabilidade, um novo nível de progresso real. Êxodo 29 revela um padrão muito importante. Antes de algo se tornar visível,
primeiro ele se torna consistente. Antes de existir autoridade, existiu repetição. Antes de existir estabilidade, existiu preparação diária. Antes de algo se manifestar externamente, ele precisou ser estruturado internamente. Esse princípio não se limita apenas ao contexto espiritual. Ele se aplica a praticamente todas as áreas da vida, na disciplina, na vida espiritual, na forma de pensar, na maneira de lidar com o dinheiro, na construção de projetos, no desenvolvimento pessoal. Tudo que cresce de forma sólida passa por um processo por uma fase silenciosa de construção. O problema é que fomos condicionados a valorizar apenas o que é rápido, o que é visível, o que gera resultado imediato. Mas crescimento consistente raramente começa de forma visível. Ele começa em decisões pequenas, repetidas, quase imperceptíveis. Muitas vezes esperamos sentir motivação para agir, esperamos sentir certeza, esperamos sentir confiança total, esperamos sentir entusiasmo, mas a realidade é que a maior parte do progresso acontece quando decidimos agir, mesmo sem sentir nada extraordinário. Existe uma diferença muito grande entre agir apenas quando sentimos vontade e agir porque decidimos permanecer no processo. Quem depende apenas de motivação interrompe o caminho com facilidade. Mas quem entende o valor da constância continua mesmo quando o progresso parece lento. Continua mesmo quando ainda não existe reconhecimento, continua mesmo quando os resultados ainda não apareceram, continua mesmo quando parece que nada mudou. Porque entende algo fundamental. Repetição não é perda de tempo. Repetição é construção de estrutura interna. E quando a estrutura interna se fortalece, os resultados externos começam a surgir como consequência natural. Existe um padrão que se repete na vida de muitas pessoas. Quando a mudança começa a acontecer internamente, mas ainda não apareceu externamente, surge a dúvida. A mente começa a questionar o processo. Será que isso realmente está funcionando? Será que vale a pena continuar? Será que estou investindo tempo em algo que não vai dar resultado? Quanto mais o resultado demora a aparecer, mais forte fica a tentação de parar. O que poucas pessoas percebem é que o momento de maior vontade de desistir muitas vezes acontece justamente quando antigos padrões estão começando a ser quebrados. Porque toda mudança real exige sair do automático e sair do padrão antigo gera desconforto. O antigo modo de pensar começa a perder força, mas o novo ainda não está completamente formado. E essa fase de transição pode gerar insegurança, pode gerar impaciência, pode gerar a sensação de que nada está avançando. Mas Êxodo 29 mostra que transformação verdadeira não acontece apenas em um momento isolado. Ela acontece por meio de um processo de alinhamento contínuo. Um processo que fortalece gradualmente a estrutura interna. A constância começa a produzir estabilidade emocional, a estabilidade reduz a ansiedade por resultados imediatos. E quando a mente se torna mais estável, as decisões se tornam mais claras também. Decisões mais claras geram atitudes mais consistentes,
e atitudes consistentes produzem resultados diferentes ao longo do tempo. O problema é que muitas pessoas interrompem o processo antes que essa estrutura esteja consolidada. Param quando ainda a construção está no meio. Quando o processo é interrompido, o resultado também é interrompido. Nem todo progresso é visível no início, mas quase todo progresso verdadeiro começa internamente. Que é justamente essa transformação interna que prepara o caminho para mudanças externas mais sólidas e mais duradouras. Vamos falar um pouco de disciplina. Muitas pessoas interpretam disciplina de forma equivocada. Pensam que disciplina significa rigidez, pressão constante ou esforço extremo. Mas disciplina, na essência, não é rigidez. Disciplina é continuidade. Disciplina é a decisão de permanecer no processo, mesmo quando o entusiasmo diminui, mesmo quando o resultado demora, mesmo quando ninguém percebe o esforço que está sendo feito. Constância não significa fazer muito de uma vez. Constância significa não parar. Significa continuar avançando, mesmo que o passo pareça pequeno. Porque pequenas ações repetidas de forma consistente criam mudanças profundas ao longo do tempo. Êxodo 29 revela um princípio muito importante. Crescimento consistente não depende apenas de talento, depende de permanência. Permanecer mesmo quando é difícil, permanecer quando parece lento, permanecer quando ainda não existem resultados claros. Porque existe algo que só pode ser desenvolvido através da constância. Estrutura interna. Uma mentalidade mais estável, uma forma de pensar mais madura, uma capacidade maior de lidar com desafios sem interromper o caminho. Essa estrutura não é criada em momentos isolados de motivação. Ela é construída em decisões repetidas de continuar. E quando a estrutura interna muda, os resultados externos começam a aparecer de forma natural. Porque aquilo que se torna consistente dentro de nós, mais cedo ou mais tarde se torna visível também ao nosso redor. Vamos citar alguns exemplos. Uma pessoa que decide organizar suas finanças. Talvez no início ainda não veja grandes resultados, mas o simples hábito de registrar gastos e controlar já começa a desenvolver consciência e o próprio controle. Alguém que busca crescimento espiritual, mesmo que ainda não sinta grandes emoções, mas continua separando alguns minutos do dia para leitura, reflexão e oração. Uma pessoa que deseja mudar sua mentalidade passa a observar os pensamentos negativos e, aos poucos, substitui padrões antigos por pensamentos mais construtivos. Alguém que quer desenvolver disciplina começa com pequenas metas possíveis de manter, em vez de mudanças radicais, difíceis de sustentar. Um projeto que parece pequeno no início, quando recebe atenção constante, começa a ganhar forma com o tempo. Em todos esses casos, o progresso inicial pode não ser visível, mas algo essencial está sendo formado: consistência. E muitas vezes é essa consistência silenciosa que cria a base necessária para resultados mais sólidos no futuro. Porque aquilo que é repetido com constância, gradualmente deixa de ser esforço e passa a fazer parte da identidade. Talvez aquilo que você esteja construindo ainda não seja visível, mas isso não significa que não está ou que não esteja acontecendo. Nem todo progresso pode ser
percebido imediatamente, porque muitos dos processos mais importantes acontecem primeiro no interior. Muitas vezes o que parece repetitivo, na verdade está formando uma base sólida. Uma base que vai sustentar decisões melhores, uma mentalidade mais estável e resultados mais consistentes no futuro. Êxodo 29 nos lembra que transformação verdadeira não acontece por acaso, ela acontece por consistência ou por constância. Quando acontece algo, ou acontece quando escolhemos permanecer, mesmo quando o caminho parece lento, mesmo quando ainda não existem sinais claros de avanço. Se você parar agora, pode interromper algo que já começou a ser construído dentro de você. Mas se decidir continuar mesmo sem ver resultados imediatos, com o tempo, estabilidade começa a substituir a dúvida, clareza começa a substituir a confusão e o progresso começa a se tornar visível de forma natural. Porque aquilo que é construído com constância normalmente se torna mais forte, mais duradouro e mais preparado para permanecer. Se de alguma forma essa mensagem te trouxe clareza, então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, porque aqui nós exploramos princípios bíblicos que ajudam a construir uma vida com propósito, com direção e com crescimento consistente ao longo do tempo. Se você conhece alguém que está pensando em desistir, alguém que está se esforçando, mas ainda não vê resultados, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo que ela precisa é lembrar que o processo ainda está acontecendo, mesmo quando não é possível ver imediatamente. No próximo vídeo, baseado em Êxodo 30, vamos entender por que a repetição diária tem o poder de reprogramar a mente, fortalecer nossa identidade e alinhar nossas decisões com um padrão de crescimento constante. Existe um princípio pouco explicado, que mostra como hábitos consistentes moldam não apenas resultados, mas a forma como pensamos, a forma como escolhemos e a forma como reagimos aos desafios. Quando esse princípio é compreendido, a disciplina deixa de ser um peso e passa a se tornar um caminho natural de evolução. Se você deseja desenvolver uma mentalidade cada vez mais estável e construir progresso de forma consistente, o próximo vídeo vai aprofundar exatamente esse entendimento. Então não perca e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.